Então isso prova que, afinal, o sistema inquisitivo é ruim para todo mundo. Não é só ruim para as garantias, obviamente que é um desastre para os direitos fundamentais, mas para aqueles que querem levar a sério a segurança pública e a persecução criminal, o sistema inquisitivo também é fundamentalmente inútil. Olha, que eu acho que é uma questão de sistema estrutural. No caso chileno, na etapa de investigação, ou na etapa de instrução preliminar, tanto faz o nome, existe uma separação radical entre a função de investigação, de persecução criminal e a função de controle daquela investigação. A função exclusiva do juiz das garantias é controlar e limitar a investigação e a tarefa das polícias e do Ministério Público. Mas tem outra coisa. Existe também, eu acho que essa grande diferença com o sistema brasileiro, uma separação radical entre a função de controle de investigação e a função de julgamento. Quer dizer, o juiz que age, que atua na fase de investigação, nunca pode julgar o investigado e o réu. E, na minha opinião, essa questão central é o eixo da imparcialidade estrutural. Porque, afinal, quando o juiz que atua na fase de investigação é o mesmo sujeito que vai julgar o investigado, no momento do julgamento ele já conhece os autos, ele já conhece os relatórios da polícia, ele já conheceu as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, ele já decretou medidas cautelares, ele já decretou muitas vezes medidas afetatórias de direitos fundamentais, por exemplo, grampos telefônicos, o levantamento, a quebra do sigilo bancário, enfim. Então ele julga conhecendo muita informação. Isso é incompatível com a imparcialidade, estruturalmente. Eu sempre digo que o único jeito de garantir a imparcialidade daquele juiz, que aqui eu acho que se chama o juiz prevento, é mesmo fazendo lobotomia na cabeça dele. Porque senão simplesmente não dá. Como é que ele vai tirar da cabeça tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele escutou na etapa de investigação e depois tentar julgar imparcialmente ao acusado? Afinal, a crença, a ideia de que esse juiz pode julgar imparcialmente, na verdade é um mito típico do sistema inquisitório, que tem um tipo de fé naquela superioridade moral do juiz, aquela superioridade epistêmica do juiz que supostamente ele é capaz de fazer e agir como o resto dos seres humanos não são capazes de agir. Isso naturalmente não tem nenhum correlato na realidade. Quem julga deve ser essencialmente ignorante, não deve saber nada daquilo que está sendo matéria de julgamento até o juízo começar. Mas também tem uma afetação com aquela prevenção da competência em termos da imparcialidade do juiz na etapa mesma de investigação, porque uma inclinação humana natural, inevitável, é que se eu tenho que adotar uma decisão futura, normalmente eu vou querer recolher a maior quantidade de informação para adotar a decisão correta. E isso compromete a imparcialidade do juiz na fase de investigação. Isso explica muitas vezes a tentação de fazer perguntas, de interrogar réus, de produzir prova indiretamente, de gerar informação, quer dizer, um tipo de direção, gerenciamento judiciária na etapa de investigação. Se eu vou casar com alguém, eu quero conhecer a pessoa, eu quero saber da vida dela, eu quero saber o que ela estudou, eu quero saber o que ela pensa, enfim. A mesma coisa, se o juiz prevento vai julgar o investigado, é que ele quer saber a maior quantidade de informação. Em consequência, ele acaba tendo um interesse nos resultados da investigação criminal. Um autêntico juiz de controle de investigação não pode ter nenhum interesse no sucesso e no resultado da investigação do Ministério Público. Então não é uma questão de pessoas, é uma questão estrutural do sistema. Bom, isso compromete gravemente o devido processo, né? Porque a garantia fundamental de um cidadão que está sendo investigado é o fato de que cada ator vai se responsabilizar pela sua função. Se eu estou me defendendo da persecução penal do promotor, eu devo ter a garantia absoluta que só o promotor vai fazer a persecução criminal. Se o juiz
se mistura com a função do Ministério Público, então eu acabo me defendendo do juiz. E como dizem por aí, quem se defende do juiz precisa Deus mesmo de defensor. Isso compromete a imparcialidade desse terceiro que é fundamental no Estado democrático de direito. É sempre bom exemplificar com o assunto de futebol, né? Vocês imaginam um clássico, um Fla-Flu, com um juiz torcendo para o Flamengo, por exemplo. Por exemplo, se ele está vendo que o Flamengo joga melhor, que teve muitos travessões nos 90 minutos, que o Fluminense está se defendendo o tempo inteiro e que, afinal, o time dele merece ganhar, ele vai ficar com a tentação de fazer alguma coisa para ajudar aquele que merece ganhar, aquele que supostamente tem a razão, subvertendo sua função de terceiro imparcial. O juiz, genuinamente, ele não tem nenhum interesse em quem perde ou quem ganha. O único interesse do juiz é garantir que todos os atores joguem em função das regras do jogo. E a outra coisa, a outra consequência importante é que quando o juiz se mistura na função do Ministério Público, direta ou indiretamente, o órgão persecutor não acaba se responsabilizando pela sua tarefa. E quando ninguém se responsabiliza pela sua tarefa, acontece uma coisa muito estranha, que finalmente os fracassos, por exemplo, da persecução penal, você não sabe a quem passar a conta, se é o juiz ou o promotor. Então acho que não só afeta e violenta direitos fundamentais, mas também finalmente compromete a eficiência, o sucesso institucional da persecução penal num sistema processual penal. Olha, eu sou juiz criminal no processo penal e, na verdade, eu acho que, infelizmente, isso, que a experiência chilena provou nos últimos 15 anos, não depende só da reforma ao processo penal. No caso chileno, nós tivemos uma reforma processual penal muito profunda, estrutural, que significou efetivamente estabelecer garantias procedimentais relevantes para os acusados, para os réus. E essas garantias são efetivamente respeitadas, embora isso não reduziu a população carcerária. Isso, na minha opinião, depende de outras coisas. O processo penal acusatório não é panaceia. O processo penal acusatório pune muito eficazmente, muitas vezes, lá no Chile, ser julgado com todas as garantias fundamentais, com um juiz imparcial das garantias, colegiado no juiz oral, que não conhece nada da fase de investigação, mas você condenado não tem muita conversa. Você pode ir 30, 40 anos na cadeia por um crime hediondo. E nossos presídios, nossas cadeias também estão superlotadas, que nem as brasileiras, também estão superlotadas fundamentalmente por pessoas pobres, precarizadas. O sistema também é muito seletivo socialmente. Então, na minha experiência, isso não muda. O que mudou com o novo processo penal é a composição da população carcerária. Hoje, no Chile, a população carcerária é majoritariamente pessoas que estão condenadas, não em prisão preventiva. A prisão preventiva, efetivamente, é uma coisa muito excepcional, é a última ratio, mas cadeia continua sendo cadeia. Quer dizer, o sistema acusatório, sem outro tipo de concepções que tem a ver com a política criminal, a criminologia, enfim, sem outras reformas mais substantivas, acaba tendo, em termos de conformação e configuração da população carcerária, os mesmos defeitos e as mesmas misérias que o sistema inquisitivo, o sistema misto. Então, nós conseguimos responder à pergunta de como punir respeitando garantias, mas estamos muito longe ainda de responder a quem punir e quando punir e que é punir. Isso, na minha opinião, tem a ver com outro tipo de considerações. Não, na verdade, o juiz precisa ser independente para aplicar a lei, não para combater coisa nenhuma, né? Quem combate o crime em termos abstratos, o Estado, por meio das polícias, do órgão acusador que faz política de persecução criminal, o Ministério do Interior e Segurança, no caso chileno, que faz as políticas de segurança pública, mas a função do juiz não tem nada a ver com isso, não tem compromisso nem com as políticas de segurança pública, nem com as estratégias
político-criminais. O juiz só tem que aplicar a lei imparcialmente. Ele não está comprometido nem com a acusação por uma questão muito evidente. No Estado constitucional democrático, o fim da proteção dos direitos fundamentais é tão importante, ou ainda mais, que o dever do Estado de providenciar segurança pública à população. E tem outra coisa, não existe, na minha opinião, aquilo de um direito fundamental abstracto à segurança pública. Os direitos fundamentais são do cidadão perante o Estado, não do coletivo contra o indivíduo. Isso é um absurdo, aquilo que chama de garantismo integral, hiperbólico, sei lá o quê. O garantismo e a proteção de direitos fundamentais, e quem quer que tenha lido um pouco do Ferrajoli, tem a ver com uma concepção liberal dos direitos fundamentais, do indivíduo contra ou perante o Estado. Esses são os direitos que o juiz deve cautelar na sua função. Obviamente, se um juiz, para julgar um caso criminal, é pressionado na sua independência, eu posso dizer, é importante que os juízes possam julgar crimes com independência. Aí está certo, mas isso não tem a ver com combater o crime. Isso tem a ver essencialmente com a independência para aplicar a lei. Tanto faz quem seja o acusado, o tipo ou a natureza do crime de que se trata. De retornar ao modelo anterior, na verdade não. O que existe, e a gente já teve nesses 15 anos, são algumas pequenas contra-reformas, pequenos retrocessos de algumas regras e instituições que, infelizmente, eram percebidas como muito garantistas, né? Mais faculdades para a polícia, mais faculdades para os promotores, mas a essência estrutural do sistema, do modelo, ninguém está questionando hoje. Até porque o modelo, finalmente, nesses 15 anos, provou ser muito mais eficiente, inclusive, para punir do que sistema inquisitivo. No caso chileno foi estranho, porque a reforma processual penal foi um consenso político dos setores mais liberais, progressistas, comprometido com a proteção de direitos fundamentais, e os setores mais conservadores que queriam intensificar a eficiência estatal na punição do crime. E eles conseguiram concordar no mesmo procedimento. Então isso prova que, afinal, o sistema inquisitivo é ruim para todo mundo. Não é só ruim para as garantias, obviamente que é um desastre para os direitos fundamentais, mas para aqueles que querem levar a sério a segurança pública e a persecução criminal, o sistema inquisitivo também é fundamentalmente inútil.